Olá, eu sou o Miguel Baladão. E eu, Karine Rufino. Em mais um Pernas pelo Mundo! Olá! Viemos aqui para o nosso escritório hoje para compartilhar com vocês um vídeo diferente. Nós elaboramos um compilado de 10 dicas de economia, de coisas que a gente faz para economizar nas nossas viagens. E economizar numa viagem não é uma tarefa muito fácil, dá trabalho. Mas a gente vai mostrar que é possível e se você quiser viajar mais, gastando menos, assista esse vídeo até o final. Dica número 1 com relação a transporte. No caso do transporte aéreo, a gente utiliza ferramentas de busca, né, sites de busca, como Decolar, Skyscanner, entre outros. A gente usa porque eles dão um comparativo de várias empresas aéreas e o valor da passagem de cada uma, para um mesmo destino. Então você seleciona o que você quer, o que te interessa, o mais barato. E vai direto para o site da empresa para fazer a compra. Por que isso? Porque essa ferramenta, esse site, ele cobra uma taxa por estar facilitando a nossa vida fazendo essa pesquisa, né? E você não quer pagar taxa. Então lá além de você não pagar essa taxa, que custa entre 40 e 60 reais, não sei quanto é que está agora, você também tem uma comunicação direta com a empresa. Por quê? Porque no caso de alteração de voo, essa empresa intermediária nem sempre repassa a comunicação, as alterações para os clientes. Já aconteceu com o Miguel. Isso, no ano passado, quando eu não conhecia a Karine ainda em julho, que eu fui para Salvador, aconteceu exatamente isso que ela falou. Eu comprei a passagem, paguei 40 reais de taxa e na hora que eu fui embarcar o voo já tinha sido mudado e a empresa não me repassou. Então fica a dica. Dica número 2, também relacionado ao transporte. No caso do transporte aéreo, a gente já usou várias vezes de comprar as passagens com milhas aéreas. Como que você pode fazer isso? Você se inscreve num programa de pontuação do seu banco e começa a utilizar. No meu caso foi utilizando o cartão de crédito. Quanto mais eu usasse o cartão de crédito, mais pontos eu ia adquirindo. Após ter um montante, eu troco esses pontos do cartão de crédito por um programa de milhagens, como o Smile ou Multiplus. E aí eu posso trocar essa pontuação por passagens aéreas. Nós já viajamos 2 vezes, eu já viajei uma sozinho e paga somente a taxa de embarque. Mais uma observação, isso não quer dizer que a gente esteja incentivando você a ficar utilizando seu cartão de crédito para fazer compras desnecessárias, não é isso? Na verdade, o que o Miguel fazia era o quê? Utilizar o cartão de crédito para fazer as compras cotidianas. Em vez de pagar no dinheiro, pagava no cartão de crédito para poder ter esse benefício da milhagem. Não se percam no cartão de crédito! Dica número 3 com relação a atrativos turísticos. Primeira coisa, quando desembarca no aeroporto, numa rodoviária, procura o stand de atendimento aos turistas. Pede um mapa físico, entre parênteses. A gente sempre indica também baixar o mapa offline de cada lugar para onde você vai, porque salva de vários apertos. Mas fica como garantia o mapa físico, eu acho interessante ter também. Ali você pede para o atendente marcar onde você está, aonde é a sua hospedagem, né, que você já vai estar com o endereço do local onde você vai pernoitar, os principais pontos turísticos, como chegar, se é possível ir por conta própria, quanto custa os valores, né, dos transportes públicos, é possível utilizar o ônibus, o metrô para ir para esses lugares que você quer, como faz, aonde pega, já pergunta tudo. Geralmente os atendentes têm muitas informações e podem dar, facilitar para vocês, mastigar fazer muitos atalhos, assim, que você ia perder tempo pesquisando por conta própria. E um exemplo disso foi em Paraty, no Rio de Janeiro, onde a gente sabia que podia ir por conta própria nas cachoeiras que a gente queria e custava R$4 por pessoa o ônibus. O que acontece? Saindo da rodoviária, uma empresa de turismo veio oferecer um pacote que custava R$50 por pessoa. Daqui a pouco tem muita gente que topa, né? Porque é uma facilidade mesmo, você ser buscado em casa, né? Não tem que esperar o ônibus. Mas enfim, o que gastaríamos 100, né, para os dois,
a gente acabou gastando 16 entre ida e volta. Isso faz diferença no orçamento. Com certeza. Dica número 4, também relacionado a passeios e atrativos culturais de uma cidade. Tente se informar, ou na internet, ou na parte cultural de um jornal, quais as atividades que tem gratuita naquele local, um show, um evento, feiras. E também outra coisa legal é procurar os dias e horários que museus são de graça, principalmente na Europa. A gente visitou o Museu do Prado em Madrid, que das 18 às 20 é gratuito, e também conheceu o Museu do Louvre em Paris, que o último domingo do mês é gratuito e demos a sorte de estar lá nesses dias. E é isso aí. Então fica a dica, essa é bem legal. Dica número 5, com relação à hospedagem. A opção mais perfeita, mais indicada em termos de economia, seria o Couchsurfing, que é uma plataforma que a gente hospedou gratuitamente muitos mochileiros lá em Porto Alegre. E eu também já utilizei num mochilão que eu fiz pelo Nordeste. É muito legal, existe uma troca cultural imensurável, é muito bacana. Só que a gente, desde que começou esse mochilão aqui com Pernas pelo Mundo, passando pela Europa, Marrocos e agora a Ásia, a gente fez vários pedidos e não conseguiu retorno em nenhum. Ninguém nos quer. Infelizmente isso acontece, não é só com a gente já viu em vários outros blogs que o pessoal está com dificuldade. Enfim, depois dessa opção, a gente faz uma busca, utiliza ferramentas de busca também para pesquisar hotéis que nunca valem a pena, para nós, pelo menos nunca valeu, hostels e Airbnb, alugar quarto em casas de família. Então a gente faz sempre essa pesquisa e opta pelo mais barato ou mais conveniente em cada situação. Ou um misto de o local e melhor local, com melhor preço e que tenha cozinha, né? Daí a gente faz um balanceamento e opta pela situação mais conveniente ou mais econômica, e a média de gasto por pessoa com hospedagem pra gente tem sido entre 20 e 30 reais. Dica número 6, relacionado à alimentação. A gente dá sempre preferência a escolher locais de hospedagem que a gente possa usar a cozinha. Por quê? Porque a gente já fez as contas e é infinitamente mais barato tu ir no mercado ou ir numa feira de rua ou de peixe, que a gente já foi, e comprar o alimento e vir cozinhar em casa, do que sair para fazer uma refeição fora, que esse preço dessa refeição, provavelmente você irá fazer compras para fazer 3, 4 refeições. Um exemplo disso tem sido aqui na Tailândia, por exemplo, onde mesmo as refeições sendo muito baratas, tipo, o custo tem sido R$4 por pessoa, por refeição, e fazendo as compras e cozinhando em casa, a nossa média tem sido entre uns 50 e R$2. Então, mesmo assim, dá para fazer economia. Dica número 7, ainda com relação à alimentação. Mesmo com toda a economia, às vezes bate aquela vontade de comer fora. Ou, sei lá, não encontramos, pesquisamos por todas as plataformas possíveis, não encontramos cozinha disponível. Ou não tem fogão quando a gente chegou lá. Ou como aconteceu em Porto, que tinha fogão e estragou no dia que a gente chegou. Então, assim, imprevistos acontecem, ou mesmo quando esteja tudo ok, às vezes bate a vontade de provar comida diferente do local. Beleza, é super compreensível, a gente também faz isso. Dica para economizar nessas situações: procurar lugares onde os nativos comem cotidianamente, porque ninguém, lá de vez em quando, no final de semana, é bem possível que as pessoas vão nos restaurantes top, mas fora isso, as pessoas comem nos lugares mais baratos. Então procura saber onde as pessoas locais, as nativas, comem, que geralmente são longe de pontos turísticos, né? Não são na rua principal, na frente da praça ou na frente da praia. Geralmente esses pontos são os mais caros. Então a rua de trás, a rua do lado, né? Ou sei lá, algum esconderijo que tem comida gostosa, que as pessoas nativas saibam. Pesquisa, dá uma caminhada, né? Compara os preços e é possível sim comer na rua e barato. Dica número 8, em relação aos passeios. Normalmente, cada lugar novo que a gente vai, eu baixo o mapa offline
Para que isso mais importante? Primeiro que é para a gente não se perder, né? E segundo é para saber as distâncias, da onde a gente está para os locais que a gente quer ir. Se essa distância for entre 3, 4 quilômetros, a gente faz a pé. Isso é uma maneira ótima de economizar. E manter a forma física. E também tu não vai gastar nem com transporte público. E que muitas vezes já aconteceu na nossa viagem, que a gente indo a pé, a gente encontra muitas vezes nesse caminho que está indo para o destino, outras coisas mais interessantes do que o nosso destino no meio do caminho. Que não estavam programadas. E isso é muito legal. Isso é muito legal mesmo. E é uma economia gigante porque o custo é zero. Dica número 9 com relação ao tempo. Quanto mais tempo você tiver disponível para estar num lugar, melhor vai ser para você e mais econômico também vai ser estar lá. Por quê? Porque com o tempo você pode se organizar melhor, aproveitar, administrar, no caso, melhor o tempo e o lugar que você quer conhecer. Um exemplo disso foi recentemente no Parque das Sete Cachoeiras, ali em Erawan, aqui na Tailândia. E nós estávamos na capital, Bangkok, e descobrimos que tinha um passeio bate-volta que custava R$100 por pessoa para passar o dia nesse parque. Só que a gente também leu relatos que como o deslocamento demorava, sei lá, umas 2 horas e meia, acredito. Acho que mais ainda até, é uma distância bem longa. Então assim, as pessoas não tinham tempo hábil para conhecer todo o parque. O que a gente optou por fazer, já que a gente tem tempo? A gente procurou a cidade mais próxima do parque para pernoitar lá e aproveitar no dia seguinte, acordar cedo, aproveitar o dia seguinte inteiro o parque. E isso deu muito certo e acabou nos custando R$60 por pessoa com deslocamento, hospedagem e a entrada no parque. Ou seja, por conta própria, nós economizamos mais do que se tivéssemos feito bate-volta e não teríamos tempo e foi bem melhor porque conhecemos uma nova cidade e o parque melhor de quem fez bate-volta. Finalmente a dica número 10. Essa dica em relação ao dinheiro. Sempre que for fazer uma viagem para fora do país, procure antes se informar qual é a moeda do local, a cotação de quanto que ela vale em relação ao real e já chegar nesse país com essas informações. Aconteceu um caso comigo no segundo dia de uma viagem que eu estava fazendo de bike pelo Uruguai, agora em janeiro. Essas coisas normalmente acontecem pelos primeiros dias de viagem, né? Depois tu toma ali uma e se liga, opa, peraí que eu tinha que ter me informado disso antes. Eu estava desinformado, estava 4, 5 horas pedalando no sol, tomando água quente, cheguei no restaurante e pedi um refrigerante. Nem perguntei quanto que custava, nem na moeda local e nem fiz a conversão para saber quanto que isso sairia em real. No final, quando fui pagar a conta, vi que o valor estava um pouco alto em relação ao valor do almoço que eu tinha visto e perguntei quanto que tinha custado o refrigerante. E o refrigerante custou absurdos R$17. Então, isso é uma lição bem boa para a nossa viagem agora que a gente está fazendo. A gente sempre se informa disso antes, já sabe como fazer a conversão. E nunca ter o constrangimento de antes de pedir o prato, a comida, a bebida, seja o que for, perguntar quanto custa, para ver se está dentro do que a gente está se propondo a pagar. Exatamente, porque muitas coisas são mais baratas num país, são mais caras em outras, então tem que perguntar e tem que fazer a conversão antes de comprar. Então essas foram as nossas dicas de hoje, a gente espera que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aí nos comentários, se não gostaram, deixem também. Dúvidas sobre algum dos itens, críticas, sugestões e se tiver alguma dica de economia que a gente não tiver compartilhado ou que daqui a pouco a gente nem saiba, bota aí também, compartilha com a gente. E agora, chega de trabalhar, tem um mar nos esperando aqui atrás. Então, tchau!